Oi gente, aqui é o Cauê, aluno de Biologia da Universidade Federal de Viçosa, em Rio Paranaíba. Oi, gente, eu sou o William, também sou aluno de Biologia aqui da UFV de Rio Paranaíba. E esse é um trabalho da disciplina CBI 101, Filogenia e Classificação Biológica sobre a paleontologia e sua função nos estudos evolutivos dentro da filogenia. Começamos definindo que a paleontologia é uma ciência que estuda os organismos extintos e seus respectivos percursos evolutivos que levaram ao surgimento dos seres vivos atuais, buscando sempre enxergar como os ecossistemas e as populações eram no passado, a partir da análise dos fósseis, que são o material e as impressões biológicas deixadas pelas espécies extintas. Geralmente estão preservados em rochas, âmbar ou até no gelo, e isso durante milhões e milhões de anos. Os dados fósseis são a maior evidência da evolução, pois eles indicam as mudanças corporais que os organismos desenvolveram durante os milhares de anos de seleção natural, provocada pelo habitat que é igualmente sujeito a mudanças, e pelas mutações aleatórias formadas pela troca de genes entre uma ou mais populações. Isso significa que eles indicam em certa medida qual organismo originou o outro a partir de análise comparativa entre conjuntos de estruturas em comum, ao mesmo tempo que pontuam quando surgiu uma nova estrutura ou caráter, tendo esse sido mantido ou sumido em decorrência das variações do habitat analisado. E a área da biologia responsável pelo processamento dos dados fósseis para identificar a ancestralidade entre as espécies é a filogenia. A filogenia estuda a evolução dos organismos baseando-se numa análise comparativa entre as espécies extintas ou não. Ela utiliza os dados fósseis como base para estabelecer o grau de parentesco entre os seres, permitindo a reconstruir a árvore da vida ou árvore filogenética, um esboço da história evolutiva onde todas as espécies estão presentes e conectadas. E na árvore todas as espécies possuem alguma ancestralidade entre si, pois todas elas em algum momento no percurso da vida já foram a mesma espécie, um ancestral comum que ramificou-se em duas ou mais espécies num processo evolutivo chamado cladogênese, sendo assim representados pelo nós da árvore filogenética. Os dados fósseis nos permitem identificar esses ancestrais, mapear suas mutações e deduzir quando aproximadamente cada espécie surgiu, foi extinta ou manteve-se viva e por quais motivos. Ou seja, boa parte da base teórica da filogenia. Sem fósseis estaríamos limitados a comparações entre espécies atuais e não haveriam dados suficientes para esquematizar a árvore filogenética. Porém, a paleontologia tem uma série de limitações, e o primeiro é a raridade dos fósseis. Para ver um fóssil, um paleontólogo precisa ter descoberto um, e para surgir um fóssil exige-se condições bastante específicas, como por exemplo um rápido soterramento do material biológico por sedimentos, o que permite sua mineralização e evita que se torne combustível fóssil, sem contar que talvez sua profundidade na crosta terrestre seja inacessível ou que outros fatores naturais prejudiquem a fossilização como a erosão e atividade tectônica. Além disso, fósseis quase sempre pertencem a seres pluricelulares e que apresentam tecidos rígidos, como ossos ou exoesqueleto, sendo assim difícil de adquirir informações dos ancestrais das espécies que ficam fora desse padrão, apesar de haver certas exceções, como é o caso dos espermatólidos, fósseis produzidos pelo soterramento de colônias e de microalgas, onde o acúmulo celular permitiu seu registro fóssil. E mesmo que o fóssil tenha sido achado, as chances dele ser perdido ainda são altas, a depender de seu país de origem, pois em alguns países não ocorre a fiscalização adequada do comércio e coleta de fósseis, o que leva a grandes perdas científicas para o tráfico ecológico, sendo um exemplo o Brasil, que em 2022 ganhou notoriedade no tema ao recuperar 998 fósseis da França em um carregamento ilegal que nunca chegou a ser completado. Outra limitação é a pouca informação genética fornecida pela maioria dos fósseis sobre os animais extintos, o que limita a filogenia ao uso de características físicas e morfológicas dos seres vivos, o que é uma dificuldade quando busca-se determinar o parentesco entre organismos extintos e atuais. É o que chamamos de convergência evolutiva quando duas espécies evolutivamente distantes adquirem a mesma característica evolutiva, algo que só acontece por culpa da aleatoriedade das mutações genéticas e pelo surgimento de pressões ecológicas semelhantes nos habitats de ambas as espécies envolvidas. Essa convergência exemplifica quando não é suficiente uma comparação física entre organismos, mas sim genética, para apurar seus parentescos. Um exemplo são os dentes de sabre presentes no Smilodon, um tigre dente de sabre placentário, e no Thylacolesmilos, um tigre dente de sabre marsupial. Eles são espécies com parentesco distante, uma informação hoje esclarecida por análise de genes preservados, caso contrário seria difícil descobrir esse distanciamento filogenético. Apesar dos pesares, a paleontologia vai sempre ser importante, não só para a filogenia, mas para toda a ciência. Afinal de contas, como vamos entender o futuro se não entendermos o passado? Muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo.